seja bem-vinda, minha bonitona. Esse espaço que é meu, que é seu e que é nosso, Mulher Atual, um programa feito especialmente para nós, mulheres, que gostamos de temas polêmicos, mas também de novidades sobre estética, cirurgia plástica, né? Enfim, são tantos assuntos e é por isso que eu peço a sua ajuda hoje. Mande um e-mail para a gente no tvmandaguaçu@hotmail.com e mande a sua sugestão. O que você gostaria de ver? Qual que é o assunto que você gostaria que nós falássemos aqui? Né? Qual que é o tema que você gostaria que a gente abordasse? Mande a sugestão, porque esse é um espaço que é seu também. Por exemplo, o tema de hoje, nós fizemos uma enquete de rua e nós constatamos que tem muitas mulheres ciumentas. E não são só as mulheres, não. Os homens também. Mas nós vamos descobrir o que causa o ciúme. Como você fazer para não deixar esse sentimento atrapalhar o seu relacionamento? De que forma você não se deve prejudicar-se a si mesma por causa dos ciúmes? Esse é o tema de hoje. E para falar de um assunto tão polêmico, nós convidamos, né, uma profissional especializada no assunto, que é a psicóloga Luciene Pereira, que há 10 anos vem atuando, né, no mercado da psicologia. E eu tenho certeza que muitas de nós, muitas clientes, já passaram pelas mãos dela com esse tema, que é os ciúmes. Luciene, na realidade, o que causa o ciúme? Qual é o fator assim causador que desestrutura a pessoa? É a posse? É a insegurança? Ou é um conjunto disso tudo? Olha, Adriana, o fator realmente causador é o sentimento de insegurança pessoal, né? Porque à medida em que a pessoa não tem essa segurança nela mesma, isso ocasiona baixa estima, isso vai gerando conflitos internos até chegar a um ponto que ela não consegue lidar com o outro, né? Isso realmente é o fator principal causador. E esses fatores, na realidade, têm um relevante, que é o medo da perda, o medo de perder o outro, que está muito ligado no sentimento de posse. De que forma a pessoa consegue se livrar disso? Então, realmente, tanto no ciúme, que é uma coisa assim mais discreta, né, que consegue ter um equilíbrio maior, porque o ciúme realmente é até interessante no relacionamento, porque todo relacionamento o outro exige uma certa prioridade, né? Então, quando você se relaciona com alguém, você quer estar em primeiro lugar. Diante do todo da vida dele, em relação à vida social, em relação a tudo, você quer estar em primeiro lugar. Só que a questão da prioridade, às vezes, acaba sendo uma coisa tão séria, tão grande, tão intensa, que culmina no sentimento de posse, né? E acaba sendo invasiva, né, Luciene? Porque a partir do momento que a pessoa acha que ela não é mais prioridade, ela acaba invadindo os direitos da outra pessoa. E eu acho que aí a partir desse ponto, eu acho que começam as discussões, as divergências. Com certeza, porque já não tem mais o equilíbrio, né? Já não tem mais a conversa, já não tem mais o diálogo para estar resolvendo situações críticas, né? E que às vezes se tornam críticas exatamente pela falta do diálogo. Só que, se não tomar cuidado com isso, isso vai crescendo, vai se tornando um autismo. Nós podemos chamar isso até de um sentimento de autismo, né? Afetivo, sentimento de autismo afetivo, porque o autista, ele sempre está girando em torno de si mesmo. E o sentimento de posse é assim, ele sempre está pensando nele e não no outro. Porque toda vez que alguém você percebe que o seu companheiro, a sua companheira, está assim te controlando, né? Porque aí já é um controle. Além do que te faz bem, ele te poda, ele te cerca de uma forma que acaba sendo nociva, aí já passou para o outro passo, né? Que já é o sentimento de posse. Então, de que forma a gente pode classificar o ciúme? Porque tem um ciúme saudável, aquele ciúme de posse, aquele ciúme, né, que a própria pessoa acaba se agredindo em função desse sentimento. De que forma a gente pode classificar isso? E em que momento, Lu, a pessoa percebe assim, que ela está entrando num ciúme possessivo?
Olha, o sentimento de ciúme, sendo natural, é importante, é até gostoso, né? Ele dá uma pimentadinha no relacionamento, porque o outro se sente até importante, né? É gostoso você saber que o outro se preocupa com você, te quer bem, quer do lado. É gostoso, enquanto está assim. Porém, à medida em que você vai sentindo, né, tanto a pessoa que é a ciumenta quanto a outra, que aquilo já vai podando muito, né? Então, já não pode isso, já não pode aquilo, já não deve ser assim, já não deve ser de outra forma. Ela vai sendo muito podada. E a pessoa que está enciumada também vai sentindo que ele não tem controle, porque vai perdendo o controle. Vai pensando só em si mesma, não se pensa mais no outro. O que é bom para o outro? Não, eu tenho que sempre estar. O que é bom para mim? Né? Então, é o que é bom para mim. Tem até um filme, Adriana, muito interessante, não sei se, né, se as pessoas já viram, mas procurem ver. O nome do filme é Encaixotando Helena. Esse filme, ele trata de um amor, né, de um sentimento obsessivo. Ele é um cirurgião plástico, o principal ator, e o filme gira em torno dele. Ele se apaixonou por uma pessoa, por Helena, e ele provocou um acidente, né? Ele provocou um acidente para que, após esse acidente, a Helena fosse para a casa dele. Levando ela para sua casa, ele foi cuidar dela. Então, esse cuidar, na verdade, né, não é bem um cuidar, é estar assim, o tempo todo vendo o que ela estava fazendo, seguindo todos os passos e assim podando ela da vida própria. E cada coisa, e cada momento que ele pensava que ele podia perder a Helena, porque o sentimento de perda é muito grande, a cada momento que ele pensava que ele corria esse risco, ele ia e mutilava uma parte do corpo dela. Então, isso é extremamente nocivo, né? Porque você acaba mutilando o outro. Independente de ser literalmente, como acontece no filme, né? Extraindo realmente partes do corpo, assim como na vida. Porque existem pessoas que vão sendo podadas, vão sendo mutiladas de viver. Viver em sociedade, viver diante da família, ela tem que viver exatamente, unicamente para o outro, né? E é impossível viver assim. E quando o relacionamento chega nesse ponto de viver para o outro, deixar de viver a sua vida e viver em função do outro, de que forma a pessoa consegue sair e superar essa situação? Ela precisa de retornar o diálogo para esse relacionamento. Só que, às vezes, tem dificuldade, né? Então, eu aconselho realmente uma terapia. Porque, através desse tratamento, o profissional vai estar intermediando esse casal. Aí entra a terapia de casal, né? E que, às vezes, não são os dois que estão em busca. Normalmente, pela minha experiência, eu vejo que um é o que busca, né? Às vezes, aquele que não está conseguindo se controlar, assim como o outro também que não está conseguindo lidar com o controle do outro, né? E assim vem. E aí nós conseguimos fazer um trabalho, tem tido muitos bons resultados. Graças a Deus a gente percebe que quem busca consegue retomar e novamente recomeçar e conseguir tocar a vida. Porque o relacionamento saudável é quando existe o equilíbrio, né? Sem agressão verbal, sem agressão física, né? Manter o amor, que queira ou não, gente, é uma plantinha que você tem que cuidar, todo dia você tem que regar, você tem que pôr no sol, você tem que tomar alguns cuidados, que isso faz parte do relacionamento, não é diferente. Com certeza, é isso mesmo. É uma continuidade, né? Não tem como. Não tem como você começar, porque assim, existe a fase da paixão, né? Todo relacionamento duradouro, ele passa por diversas fases. E em cada uma tem que se ter sabedoria para estar lidando. Porque senão nenhum realmente dura, nenhum consegue permanecer, né? Ô, Luciane, uma das coisas que a gente assim observa muito é em relação, por exemplo, à traição, à infidelidade. Quando a mulher ou o marido trai, é muito difícil a pessoa voltar a ter aquela segurança de novo, né? É muito difícil voltar a ter aquela confiança de 100%, porque foi quebrado um elo ali. De que forma a pessoa consegue superar isso e manter um equilíbrio saudável? Porque eu acho que a partir dessa quebra, a partir, né, que começa a infidelidade, começa os ciúmes, porque a pessoa se sente desrespeitada, assim, eu acho que de uma forma muito intensa. E como é que a pessoa, por exemplo, que foi traída, como é que ela supera isso diante da parceira ou do parceiro?
Então, isso é uma questão muito pessoal, né? Aquilo que nós falamos no início sobre a insegurança é uma coisa que vem muito à tona. E cada pessoa é uma pessoa, não existe uma fórmula que vai servir para todos, né? Por isso a terapia entra e vai trabalhar essas questões internas, essas motivações internas que cada um possui para conseguir superar isso. Existem pessoas que têm uma facilidade maior, né, para perdoar e para conseguir lidar com isso melhor. Existem pessoas que, assim, se você vai continuar com aquela pessoa, é mais nocivo ainda do que se você se separar. Porque tem gente que não consegue, né, estar perdoando realmente, de fato, e conseguindo levar uma vida bem. Então, mas é durante o processo terapêutico que a pessoa vai também se conhecer melhor e saber como lidar com isso. Se para ela é melhor, ela dá conta, né, de continuar esse relacionamento ou não. Então, é trabalhando essas motivações internas, né, questões afetivas e psicológicas, emocionais. Luciene, quais são as considerações finais em relação a esse tema que é tão pessoal e tão difícil da pessoa superar? Olha, Adriana, eu vejo que, na verdade, cada pessoa precisa se conhecer muito bem, né? Porque à medida em que você se conhece, você vai saber como lidar com o outro. Nós precisamos lembrar também que isso vem desde a infância. Pessoas que têm dificuldade para dividir o pai, para dividir a mãe, para dividir um irmão. Porque esse sentimento de posse, né, que é o mais polêmico, que não tem descrição nenhuma, ele também afeta as relações familiares, relações sociais. Então, a pessoa precisa se conhecer para ver como que ela lida com isso, né? E se ela realmente percebe que ela não está dando conta de lidar, ela precisa de ajuda profissional. Então, procure, né? Não deixe assim, chegar num extremo, chegar numa situação muito crítica. Venha se conhecer melhor, venha buscar ajuda para poder estar lidando. Porque viver em sociedade nós vamos viver sempre, né? Não tem como viver isolado. Então, isso é muito interessante, a pessoa buscar ajuda. Tá certo. Bom, e para aquelas pessoas que gostariam, de repente, de tirar algumas dúvidas, ou até mesmo, né, de fazer terapia de casal aqui com você, qual que é o endereço, qual que é o telefone? Olha, nós estamos aqui na Rua 7 de Setembro, 625, Sala 5, em Mandaguaçu, né? O telefone para contato é o 44-3245-4149 e o celular 9931-5828. Estamos à disposição. E eu vou ficando por aqui. Olha, minha bonitona, eu espero o seu e-mail, porque o tema da próxima semana é por sua conta, viu? Então, mande a sua sugestão para tvmandaguaçu@hotmail.com. Eu estou esperando o seu e-mail e eu tenho certeza que na próxima semana, né, nós vamos estar abordando o assunto da sua sugestão. Ou se você quiser ligar e falar conosco, né, para tirar dúvidas até, né, dar muitas sugestões de pauta, então ligue para a gente no 3245-4342. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar aí conosco no programa Mulher Atual e eu espero você na próxima semana. Até lá!